Ministério Pregando a Palavra. Pastor Pedro Chagas. Olá, mais uma vez estamos juntos nesta nova semana, trocando experiências acerca do nosso bom Deus. Me diz uma coisa, como foi seu final de semana? Você foi à igreja? Cultuou ao Senhor? Um pouquinho mais, como está a família? Como você está? Querido, é muito interessante esta pergunta acerca de como nos encontramos, como nós estamos, porque via de regra, quando as pessoas nos perguntam como nós vamos, parece ser uma pergunta apenas retórica, perguntar por perguntar. É como se não houvesse muito interesse de saber exatamente, uma questão de educação. Mas hoje eu quero, de fato, perguntar como você está. E quando eu pergunto como você está, eu quero saber como você está por dentro, como você está por fora, como está o seu coração, como está a sua vida. Alguns exemplos das Sagradas Escrituras nos ensinam e nos orientam acerca da profunda experiência de fazermos uma radiografia sincera do nosso ser. O filho pródigo, por exemplo, foi alguém que teve a oportunidade de fazer uma radiografia de si mesmo. Ele parou, pensou, refletiu, e foi esse olhar para dentro de si que permitiu àquele menino refazer, reconstruir a sua história, mudar o seu caminho, o seu discurso, sua prática, a sua vida, e presta atenção, melhorar. Deu para mim, se ele ficasse no resmungar, no lamentar, no lamuriasse, no culpar aos outros pela sua desdita, contaríamos a sua história hoje, se tivéssemos que contar, e se ela fosse registrada nas Sagradas Escrituras, apenas como alguém que não soube usar as oportunidades, nem usar a vida de forma correta. Um outro sujeito que muito me inspira é o nosso querido Davi. Davi foi alguém que, quando confrontado com o seu erro, confrontado com o seu pecado, e você já sabe do episódio que estou falando de Batseba, Davi foi aquele que reconheceu. Você sabe o que eu acho mais interessante em Davi? É que a despeito de tantas vitórias que ele teve, de tantas conquistas que Davi teve, sua vida também foi marcada por momentos bem ruins, bem difíceis. Mas o que eu acho maravilhoso é que Davi cresceu com as vitórias e aprendeu com os seus erros. Daí porque a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, neste dia, o que eu quero compartilhar com você é a necessidade que nós temos de uma revisão, de olharmos para dentro de nós mesmos, revermos os nossos caminhos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Tem maridos que há anos repetem o mesmo comportamento e sempre estão dizendo, mas eu estou certo. Esposas que têm o mesmo costume, a mesma prática, filhos que vão aprendendo dos pais como reagirem diante de situações as mais diversas. Tem uma passagem nas Sagradas Escrituras, no livro de Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 12, que eu acho muito próprio para este momento, quando diz assim: há gente que é pura aos seus olhos, e contudo nunca foi lavado da sua imundície. Tem pessoas que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundície. Tem gente que aprendeu tanto, mas tanto, a justificar os seus erros, que vai caminhando como se aos seus próprios olhos ele não houvesse cometido pecado algum. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tem outras pessoas que têm um medo de falhar tão grande, têm um medo de errar tão grande, que tem uma dificuldade de dizer, como o filho pródigo, por exemplo, eu errei, ou como Davi, contra ti somente errei. Meu amado irmão, aquele que se julga reto, aquele que se julga puro, precisa ter a certeza de que ele é puro, ele é reto, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus. Um homem puro e um homem reto perante Deus não é aquele que não comete pecado, é aquele que, uma vez cometido o pecado, ele é capaz de dirigir-se a Deus, confessando o seu pecado e recebendo o perdão. Um homem justo, um homem puro perante o Senhor, é aquele que se redime perante Deus, mas se redime também perante os seus iguais, perante os seus irmãos, perante os seus amigos. Se tem uma expressão muito difícil
de nós exercitarmos é: me desculpe, me perdoe, eu errei, foi mal, pisei na bola, não era isso o que eu queria fazer. Às vezes, quando eu olho para a minha vida e falo de mim nesse instante, tem situações que eu digo a mim mesmo: como fui capaz de fazer uma coisa dessa? Nessas horas, querido, é que eu vejo o tamanho da graça de Deus, porque não me deixou, não me abandonou, me retirou de onde eu estava e purificou o meu coração, me dando um novo caminho e uma nova oportunidade. Pare de julgar que você é santo, pare de achar que você acerta todas as vezes. Não existe nenhuma pessoa assim a não ser um soberbo. E a Bíblia diz que a soberba ou a altivez vem antes da ruína, vem antes da queda. Confessa a Deus tuas falhas, corrige o seu coração diante das pessoas. Permita-se olhar no espelho e dizer: eu não sou perfeito, eu tenho aquele erro e preciso melhorar. Pois o texto sagrado diz que há gente que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca se lavou da sua imundícia. A palavra de Deus diz assim, querido: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A palavra do Senhor nos orienta que quando nós escondemos, ocultamos os nossos erros e os nossos pecados, nós envelhecemos. O próprio Davi disse isso, que a vida dele parecia sequidão de estio, que os ossos estavam se secando, que ele perdeu a alegria de comer o seu próprio pão, ele não conseguia dormir, ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia viver direito, porque Davi estava angustiado por aquilo que estava dentro do coração dele, que ele tinha dificuldade de assumir. Só quando ele assumiu, Davi experimentou a liberdade e a leveza que vem ao coração do homem que perante a Deus se assume como pecador. Se acha essa palavra ruim? Mas, meu irmão, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas igualmente essa Bíblia diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer um conselho? Não se julgue santo aos seus próprios olhos. Antes, peça a Deus que te lave dos seus pecados. Foi o que Davi pediu. Por isso hoje dele se diz: um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Tomara que eu e você, por Deus, recebamos este mesmo título. Deus te abençoe. Uma boa semana. Deixa eu aproveitar esse momento. Deixa eu chamar você para uma nova experiência agora. Eu sei que nós estamos diante da tela de um computador. Talvez tenha pessoas do seu lado, pessoas em outros cômodos da sala. Se tiver gente do seu lado, chame-a para participar deste momento. Se você puder, feche o local onde você se encontra, porque agora eu quero orar com você. Eu quero conversar com Deus acerca de você, acerca de mim, acerca da gente. Eu quero chamar você para esse momento de intimidade com o nosso Senhor. Vamos fazer isso? Meu querido Deus, eu conheço o Pai Santo, o Senhor, e sei que o Senhor conhece o meu coração. Também eu sei que o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas que está partilhando e participando deste momento conosco. A tua graça, Pai, alcança o homem aonde quer que ele se encontre. E eu sei que a graça do Senhor que está aqui agora está também com este irmão, com esta irmã que conosco ora e chega à tua presença. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o único que pode sondar os corações. E tem coisas dentro de nós que nós não gostaríamos que fossem assim. Tem coisas, Pai Santo, que nos habitam, que nós gostaríamos que estivesse bem longe da gente. Eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, debela, ó Deus, e arranca de dentro de nós tudo aquilo que não te agrada e não te pertence, e traz à nossa memória, para que conscientemente façamos a escolha de vivermos melhor para o nosso Deus. Eu abençoo a este irmão, abençoo a esta irmã, da mesma maneira que o Senhor tem abençoado a minha vida e abençoará a vida deles também. É a oração que eu te faço nesta hora, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.